menos frequentado, é verdade, né, irmãos? Mas que bom que você percebe a realidade da palavra. É o culto da palavra, onde nós aproveitamos bem o tempo para examinar. Eu já vou dizer assim, como você fala, não pregar, mas examinar com vocês as Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Porque elas nos dão a vida eterna. Diz Jesus que são elas que de mim testificam as Escrituras. Amém? Então, nós vamos ouvir hoje mais uma porção de Deus. Sentado como você está, curva a sua cabeça. Vamos orar, agradecer ao Pai, dar honras, glórias ao Senhor por esse momento tão maravilhoso. Como igreja, Senhor nosso Deus, poderoso Pai, te glorifico nessa noite, Deus, pela tua gloriosa palavra. Obrigado, meu Deus, por mais uma semana que estamos nós aqui em sequência, estamos nós aqui, meu Pai, aleluia, caminhando, Senhor, andando, crendo na sua presença que é conosco. Tu és Emanuel, o Deus conosco, Deus presente, o Deus que não nos abandona, o Deus que está sempre do nosso lado. Senhor Pai, eu quero nessa noite, meu Deus, te agradecer pela vida de cada gideonita, cada filho, cada filha, deixou sua casa, deixou seus afazeres, abriu mão de tudo para estar aqui na tua presença. Sim, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dos teus filhos, que tem mantido a fé em sua presença, tem estado contigo, meu Pai, mediante as provas, mediante as lutas, mas eles estão aqui de pé, firmados em ti. Queremos te glorificar nessa noite, queremos te exaltar nessa noite. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Obrigado pela tua presença conosco, obrigado pela tua graça que está sempre fluindo em nosso coração, meu Pai. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Tenha primazia neste lugar, querido Pai, renovando vidas, transformando vidas, operando em vidas, curando, operando maravilhas, meu Deus. Glorifico o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Tu és tremendo, Pai. Fica conosco, Pai. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Os que trouxeram Bíblia, abrem lá comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Palavra de Deus para nós. Glória a Deus. Capítulo 15, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Está endereço para você ir procurando e também glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou esperar você encontrar para nós lermos todos juntos. Lembrando, meus irmãos, que próxima sexta será uma noite profética, uma noite de glória neste lugar. Você não pode ficar de fora. Sexta-feira profética será mais uma noite impactante. Domingo, culto da família. Prosseguimos a obra de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Amém? Todos encontraram o texto? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, está endereço. Capítulo 15, verso 1. Está escrito assim: também vos notifico, os irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, e no qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Diz comigo: ressuscitou ao terceiro dia. Vamos prosseguir a leitura. Segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, com alma por ti, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Deus. Senhor, te louvamos, obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é o nosso alimento espiritual. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? E amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, queridos, para você acompanhando comigo a palavra nessa noite. Como é culto da palavra, eu vou pregar mais lento. Não vou ser muito eloquente, muito rápido. Vou pregar mais pausadamente para você entendendo aí, tá bom? Amém? Glória a Deus. Toda certeza com as suas mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que forte para Jesus. Deixa a Bíblia aberta no colo aí. Vamos então meditar comigo na palavra de Deus. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto, querido, uma igreja fervorosa, cheia de Deus. Deus ornamentou essa igreja com os dons, com o avivamento, com a graça. E essa igreja se tornou uma igreja, irmãos, que todo mundo queria congregar nela. E assim vai crescendo a igreja, porque ela foi ornamentada pelos dons espirituais. E nós sabemos, queridos, que quando a igreja ela vai passando por essas experiências de manifestação de Deus, de poder, ela cresce. Sim, cresce. Porque também através dos dons, isso Paulo vai explicar aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, é a respeito da diversidade dos dons espirituais. Paulo chegou até a dizer para os irmãos não serem ignorantes a respeito dos dons espirituais. Deus, queridos, em outras palavras, enfeitou aquela igreja de Corinto com os dons, ornamentou aquela igreja. E quando se fala sobre os dons,
se fala sobre as manifestações do Espírito Santo em um culto, como acontece aqui, por exemplo. Deus cura, Deus renova, Deus liberta, Deus fala, Deus aviva, Deus faz obra tremenda em manifestação dos dons de Deus, né? Em cumprimento da sua palavra, confirmando a sua presença. Como diz aquele corinho bem antigo, né? Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Ele fala, irmãos, é verdade, acontece mesmo. Ele disse que onde eu tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estaria presente no meio deles. Então, se Jesus está presente em uma reunião, em uma congregação, é claro que vai haver manifestação. Quem está doente vai ser curado. Quem está doente vai ser curado. Quem está triste vai se alegrar. Quem está oprimido e monteado vai ser liberto. Vai ser vitória, porque o Senhor se faz presente. Eis a igreja de Corinto. Agora, irmão, só que como a igreja crescia demais, cresceu demais. Então, nós sabemos, irmãos, que onde há pessoas, tem problema. Tem o quê? Tem problema, não tem problema. Todo pastor sabe disso e sofre com isso. Ainda mais quando a igreja cresce demais, que tem que resolver tanto problema e é tanta coisa que vem. E Paulo, quando ele escreve aqui essa primeira carta, eu vou dar uma adiantada aqui, resumida nessa introdução. Paulo, quando escreve essa primeira carta, que Paulo está em Éfeso, juntamente com seu filho na fé, Timóteo. Então, levaram para Paulo os problemas que estavam acontecendo ali em Corinto. A primeira coisa a se resolver foi o partidarismo. E esse partidarismo, já explicando, gerou divisão no meio da igreja. Deus começou a levantar Apolo de uma maneira tão tremenda. Apolo tinha o dom da ciência, pregava de uma sabedoria tão tremenda. Deus também começou a usar Pedro, através dos dons de cura, de milagres tremendos. Aí aconteceu, querido, o que não pode acontecer no meio da igreja, é a divisão. Porque a matemática de Deus é soma e multiplicação, e a do diabo é divisão, subtração, diminuição. E aqui, uns começaram a falar: não, eu estou do lado de Pedro, eu estou na equipe de Apolo. Outros falaram: não, eu não vou ficar com Pedro nem com Apolo, eu vou ficar com Paulo. Paulo foi quem fundou essa igreja. Paulo foi quem fundou essa igreja, juntamente com Priscila e Áquila. Então, eu estou junto com eles. Não, eu vou ficar com Paulo, porque Paulo que fundou. Vou ficar com Pedro, que Pedro caminhou junto com Jesus, andou com Jesus 3 anos e meio. Não, vou ficar com Pedro, que Pedro, Deus usou muito ele em cura. Lembra do paralítico da porta formosa, Atos capítulo 3. Pedro foi que Deus usou Pedro para curar ideias, muito inspirado. Pedro tem o dom da cura, eu vou ficar com Pedro. Agora não, vou ficar com Apolo. Apolo é um discípulo, é uma pessoa culta, é muito sábio na palavra, conhece a Bíblia de cor salteado, de trás para frente, de frente para trás. Eu vou ficar com ele, irmãos. Então, com isso, o Espírito Santo foi se retirando. Porque toda a igreja, quando ela é dividida, toda a igreja, quando ela começa a ter essas coisas, tipo panelinha dentro da igreja, grupinho dentro da igreja, aí há impedimentos para uma operação divina do Espírito Santo. Há impedimento da manifestação de Deus. Deus não manifesta. Começa a acontecer briga,
brigas, contendas, separação. Então Paulo tem que corrigir esse problema que começou a surgir e trazer impedimento para o operar de Deus. Ou seja, Paulo ele quer restaurar a comunhão dos irmãos. Imagina bem Paulo falando: mas foi Pedro que morreu na cruz por vocês? Foi Apolo que morreu na cruz por vocês? Foi eu que morreu na cruz por vocês? Isso não pode acontecer aqui dentro dessa igreja. Não pode ter divisão. Não pode acontecer isso aqui dentro. Jamais. Irmãos, essa experiência aqui, aí você imagina como é difícil um pastor de uma igreja a lidar com essas coisas. Às vezes temos que ter sabedoria para resolver, para não esparramar. Temos que buscar a graça de Deus, para Deus nos dar condições para isso. Outro problema que aconteceu foi, isso está no capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5. Um problema que não foi resolvido. Paulo teve que ir às pressas para resolver esse grande, e foi grande problema. Um rapaz que estava tendo um caso com a sua madrasta. Um rapaz que estava tendo um caso com a esposa do seu pai, a sua madrasta. E esse irmão continuou em comunhão. Em outras palavras, ele continuou fazendo a obra. E Paulo ficou com pé da vida quando ficou sabendo disso. Que abriu uma lacuna, abriu uma brecha tão grande isso no meio da igreja de Corinto, irmãos, que agora é que houve espaço para Satanás trabalhar. Agora que houve espaço para o inimigo agir naquela igreja. Porque souberam do pecado daquele rapaz e ninguém fazia nada. Não corrigiu aquele rapaz, não disciplinou aquele rapaz, não exortou ele, não admoestou aquele rapaz. Isso gerando impedimento no meio da obra. E como que a obra cresce? Com isso. Então Paulo teve que corrigir as pressas. Outra coisa foi o mau uso dos dons espirituais. Corinto é uma igreja avivada, privilegiada, porque ela foi adornada pelos dons de Deus. Mas está tendo bagunça. Agora olha para mim. Imagina que agora eu pregando aqui a palavra aqui, como eu estou, e o irmão ali falando em línguas, atrapalhando quem está do lado ouvir a palavra. Imagina, irmãos, eu já vi muito isso. Em uma reunião, dois irmãos abraçaram e a pessoa que está pregando na igreja, está ministrando, e daqui a pouco um começa a passar a profecia para o outro, está fazendo barulho e atrapalhando. Eu não duvido dessa manifestação de Deus, mas Paulo chegou a dizer aqui no capítulo 14, a partir do verso 26, que um culto ele tem que ter decência. Decência aí? Decência e ordem. Decência e ordem. Porque senão vai virar bagunça. Senão vai virar uma desorganização. A igreja de Corinto estava passando por isso aqui. Todo mundo profetizava ao mesmo tempo. Aí Paulo falou assim: eu não vos proíbo de profetizar. Até eu falar em línguas, eles estavam a falar em línguas fora do comum. Mas por exemplo, eu aqui pregando e dou um ali profetizando para o outro aqui falando em línguas alto, atrapalhando o pregador, atrapalhando quem quer ouvir a palavra. Irmãos,
essa desordem. Não quer dizer que não é uma operação do Espírito Santo. Aí Paulo chegou a falar assim: gente, vocês têm que ter um domínio, vocês têm que ter controle, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Aí quando Paulo diz que o Espírito está sujeito ao profeta, aí Paulo está explicando dessa forma: poxa, se Deus me deu uma revelação, por exemplo, quantas vezes Deus já me revelou alguém e eu não entregar a revelação para ela no culto, e eu poderia muito bem entregar para ela, mas Deus falou assim: não é para entregar, eu entrego depois no culto. Ou eu te revelei, você não vai entregar para ela, você vai somente orar pela vida dela. Eu vou curar ela, vou dar uma direção para ela, eu vou só orar. Então eu vou ter controle, eu vou ter sabedoria de usar o dom do Espírito Santo. Quem está compreendendo aí? Amém, amados? Então, quantas vezes Deus me usou aqui para chamar alguém na frente, eu pedi que está na sonoplastia, que está ali, quando o som aumentar o som, eu me entregar uma mensagem no ouvido daquela pessoa, e não precisa a igreja ouvir, ou vice-versa, entregar a profecia, e todo mundo vai saber que Deus falou. Então, Deus tem sabedoria para usar os dons de Deus, para que não haja confusão, bagunça. Amém, amados? Para que não haja uma desordem. Então Paulo vai organizar isso também aqui na igreja de Corinto, que estava uma verdadeira bagunça. Todo mundo queria profetizar, todo mundo queria pregar, todo mundo queria cantar, todo mundo queria falar línguas ao mesmo tempo. Até eu falar em línguas, Paulo não proibiu ninguém falar em línguas. Paulo falou: se tem intérprete, então que fale. Mas se não tem intérprete, fala só você e Deus. Pode falar em línguas, porque quem fala em línguas não fala a homens, mas quem fala em línguas fala de mistérios com Deus. E Paulo falou assim: eu dou graças ao Senhor, porque eu falo mais em línguas do que em vós. Paulo não está falando que ele vai falar, que ele fala vários dialetos. Ele fala espanhol, fala hebraico, fala aramaico. Não, é línguas estranhas, mesmo literalmente. Mas Paulo, ele está organizando a igreja de Corinto. Para a igreja, irmãos, a igreja de Corinto estava uma igreja menina na fé. Uma igreja menino na fé. As pessoas estavam como meninos na fé. E Paulo estava trazendo para eles um alimento mais forte. Irmãos, porque chega um tempo que nós temos que parar de comer arroz com feijão, sopinha. Chega um tempo, principalmente agora, nessa última hora que nós estamos vivendo aqui, não dá mais tempo nós comer arroz com feijão, sopinha. Era nós comer feijoada. Mais forte, um alimento que vai te sustentar. Irmãos, às vezes a palavra vem e confronta você, não precisa ficar zangado, não. Tem pessoas que só querem ouvir bênção. E quando Deus vem corrigir ele, irmãos, Deus só corrige quem ele ama. Não é para você sair da igreja, não é para você ficar cara feia, mas é para você receber aquela palavra e falar: poxa, que bom sentir o amor de Deus. Deus me corrigiu porque Ele me ama. É porque Ele quer o meu bem. É porque Ele quer que eu cresça. Ele quer que eu saia do estado de menino e que eu possa ser agora um homem espiritual, uma mulher espiritual. Para que eu não venha mais bater a cara na parede, na parede. Eu posso ficar andando por aí, desacertado, agir do meu jeito, querendo a minha forma. Não, mas agora chegou a hora nós erguer a cabeça, queridos irmãos, e comer um alimento forte, que é esse alimento forte que vai te estruturar, vai te edificar, vai te dar direção, não vai trazer a você confusão, porque tem muita pessoa confusa por aí,
Principalmente, irmãos, aqueles crentes que vai longe, atrás de profecia, atrás de revelação, atrás do profeta do Pix, vai na internet e faz o Pix que quer ouvir uma palavra boa. Essas pessoas são crentes meninos ainda, infantis. Pessoas infantis na fé ainda, que não cresceu, não tem base. Aí fica por aí, de um lugar para o outro, à procura de ouvir a voz de Deus. É como eu ouvi um vídeo dizendo: não ande por aí procurando ouvir a voz de Deus, sendo que você está com a Bíblia na sua mão. Não fique andando por aí procurando ouvir a voz de Deus, sendo que a Bíblia está em suas mãos. É como se dissesse: vou deixar a Bíblia de lado, porque eu quero ouvir Deus falar. Irmãos, essa é a igreja de Corinto. Bom, aqui no capítulo 15 que nós temos, era mais um problema. E esse problema aqui, e esse problema do capítulo 15, esse aqui superou todos. Esse problema do capítulo 15 superou todos. Por quê? Porque estava indo além do ministério de Cristo Jesus. Por que, pastor, estava indo além do ministério de Cristo Jesus? Quando Jesus, ele deixou o céu e ele veio para cumprir três itens principais. O primeiro item é a encarnação, João 14. O primeiro item é a encarnação. O segundo item foi o seu viver humano. E o terceiro item foi ele cumprir a morte, que ele teria que vencer a morte. E o quarto item é o principal de todos. O principal. A encarnação foi essencial, porque, como diz a Bíblia em João 1, que homem nenhum pode ver a Deus, não pode ver a Deus. Moisés também quis ver a Deus, mas homem não pode ver a Deus. Então, como homem nenhum pode ver a Deus, então é João capítulo 1, versículo 1, que vai explicar que o Verbo, ele se fez carne. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Deus, ele veio através do seu Filho. Ele vai falar lá em João 14, a partir do 6 e 7, explicar para Filipe que pede de Jesus para mostrar o Pai. Senhor, me mostra o Pai. Aí Jesus falou para ele: quanto tempo eu estou convosco e vocês ainda não conhecem o Pai? Ei, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, é Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Bom, ele cumpriu o ministério da encarnação. Ele cumpriu o seu viver humano. O viver humano vai mostrar que ele viveu como eu e você vivemos. Jesus, ele foi amamentado por Maria. Maria colocava a fraldinha nele, limpava ele. Normal, viveu humano. Jesus teve que ir para a escola judaica, aprender a ler, escrever, viveu humano. Ele teve sede, viveu humano. Teve fome, viveu humano. Tinha que ir no banheiro, viveu humano. O terceiro é o ministério da morte. A morte toda inclusiva de Cristo. Ele tem que ir para a morte, tem que ir para a cruz. Por que ele tem que ir para a cruz? Para que através da sua morte ser pago uma dívida. Eu falei isso essa semana. Porque havia uma promissória por conta do pecado. Minha dívida, sua dívida, nossa dívida. Ele teve que ir para a cruz, cumprir o ministério, porque seria lá que ele ia pagar a nossa dívida e
também, querido, ele estaria vencendo a morte. E o quarto, esse aqui supera. Por quê, pastor? Por quê, pastor? É o ministério da ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, irmãos, ele era mais um agitador. Quando Jesus fala assim, ó, que antes de mim vieram falsos profetas, antes de mim vieram falsos cristos, porque se manifestou, principalmente nesse período chamado interbíblico, que é em Mateus e Malaquias, os 400 anos, muitos falsos profetas se levantaram, muitas pessoas vinham para revolucionar, para agitar plateia, multidões, e muitos se levantaram dizendo: eu sou Cristo, eu sou o cumprimento do que Deus havia dito. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher o Senhor levantaria, suscitaria um varão, esmagaria a serpente. Havia uma promessa do Mashiach, havia uma promessa do Messias, do ungido. E muitos levantaram dizendo que seria. Aí Jesus se qualificaria como esses que se levantaram. Aí se ele só morresse, irmão, se Jesus só morresse e não tivesse ressuscitado, seria em vão. Seria mais um que foi vencido. Se ele tivesse só morrido, não era o Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Deus que se encarnou, não seria Deus. Mas como foi o Cristo que desceu, Deus que se encarnou e veio até nós, é claro, irmãos, que ele estaria vencendo a morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que ele desceu até as profundezas, tomou a chave da morte e do inferno nas mãos de Satanás. Ele venceu a morte. Bom, eis aqui a importância da sua ressurreição. Amém, amados? Quem está me compreendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Eis o mistério que envolve todos o ministério de Jesus, que é a sua ressurreição. Aí, Paulo tem que corrigir um problema muito sério, que está impregnado dentro da igreja de Corinto. Irmãos, Satanás sempre quer confundir. Satanás sempre quer nos distrair. Satanás sempre quer tirar você do foco. Satanás sempre, queridos irmãos, quer vir atrapalhar a nossa vida para não sermos abençoados. O que foi que ele fez? Ele fez uma igreja poderosa, que era a igreja de Corinto, que havia manifestações, Jesus curava, fazia maravilha, revelação, profecia, os dons se manifestavam, coisa linda estava acontecendo. Aí Satanás, ele vai lhe dizer: eu tentei contra o partidarismo dentro da igreja, não consegui. Tentei tantas vezes distrair as pessoas, até com o pecado da igreja, não consegui. Para corrigir. Agora vou mexer com a santidade do céu agora. Vou pegar pesado. Aí agora ele vai e usa judeus cristãos que simpatizaram com o evangelho que Paulo pregava, judeus cristãos que se converteram ali, queridos, ao evangelho, mas que na verdade, queridos irmãos, eles não eram convertidos. É como a minha mãe fala: tem crente que entra no evangelho, mas o evangelho não entrou dentro dele ainda. E esses judeus trouxeram para dentro de Corinto, a igreja, que são chamados uma seita terrível chamada saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus era um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Não acreditava
embora até acreditavam em anjos, embora até acreditavam em outras divindades, mas eles não acreditavam. Isso, irmão, se tornou notório dentro da igreja de Corinto. Isso ficou como uma mancha, como uma lacuna que se abriu, queridos, para desvirtuar a santidade de Deus e para anular o mais importante dos mistérios de Cristo, que é a sua ressurreição. Ele estava fazendo uma lavagem cerebral, irmãos. Por isso que o crente tem que ter alicerce aqui, na palavra. Ele estava fazendo uma lavagem cerebral aqui na mente da igreja, que muitos irmãos já estavam acreditando que Cristo não tinha ressuscitado, que é impossível isso. Apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, 18, ele chega a falar assim: antes crescei na graça e no conhecimento. É um patamar só. Você pode ser muito espiritual, ser usado por Deus, mas se você é pobre de Bíblia, o inimigo é fácil de te enganar. Se a pessoa é muito intelectual, conhece a Bíblia de cor salteado, e ele não crê no poder de Deus, nos dons, é uma pessoa pobre de espírito, porque é uma pessoa fria. O seu intelecto faz ele desacreditar nas manifestações. Irmãos, infelizmente, a geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração que, embora vai para as faculdades teológicas, buscam conhecimento, estuda, quer aprender do hebraico, do grego, quer conhecer a Bíblia, quer saltear, e realmente, intelectualmente falando, são pessoas boas. São pessoas sábias, inteligentes, mas quando se fala, irmãos, em poder de Deus, aí agora elas são reprovadas. Paulo chegou a dizer aqui no capítulo 1, no capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo chegou a falar assim para eles: irmãos, olha que era Paulo. Paulo era um sábio nas Escrituras. O apóstolo Paulo estudou com o maior teólogo da época, que foi Gamaliel, um sacerdote que instruiu Paulo. Paulo estudou, o apóstolo Paulo falava 3 idiomas. Por isso que o Senhor, ao invés de escolher Pedro para pregar os gentios, ele vai escolher Paulo, porque Paulo está pronto. Apóstolo Paulo chegou a dizer no capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios, dizendo: eu não vim até vós com sabedoria, com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vim entre vós pelo poder do Espírito. No capítulo 1, verso 16 de Romanos, Paulo chega e diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Aí quando Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, aí Paulo mescla. Aí Paulo coloca tudo em nível só, como Pedro falou: antes crescer na graça e no conhecimento. Nem muito conhecimento e pouco poder, nem pouco poder e muito conhecimento. É igualmente uma gangorra, um para lá e outro para cá, um para lá, outro para cá. Não, as coisas de Deus não pesam de um lado e foca em outro. As coisas de Deus é um só nível. É um só nível, viu, irmãos? É um só nível. Quando vivemos a realidade da palavra, aí a palavra, pelo poder dela próprio, é igualmente, Atos capítulo 8, a Bíblia fala, irmãos, que quando Filipe, o diácono Filipe, ele começava a pregar, olha aí, o evangelho de poder, o que é isso? Nível, graça.
é um só nível, é um só patamar, nem muita palavra, pouco poder, nem muito poder, pouca palavra, é nível. E quando a manifestação é confirmação da palavra que está sendo pregada, porque se a palavra ela é o poder de Deus, então acontece igual aconteceu com o diácono Filipe, Atos capítulo 8. Enquanto Filipe pregava, a Bíblia diz que os enfermos eram curados na mesma hora. Enquanto Filipe estava pregando, irmão, acontecia uma grande manifestação do poder e dos dons espirituais, ou seja, o que ele pregava estava em um só nível, estava em uma só manifestação, querido. É por isso que eu digo que é muito importante que você vai pegando a sua parte quando a palavra é pregada. Quem é doente vai pegando a sua parte que você vai ser curado. Quem está desanimado vai pegando a sua parte que Deus vai te desanimar. Quem está desestruturado vai pegando a sua parte que a palavra vai te estruturando, a palavra vai te guiando, a palavra vai colocando você no caminho, alinhando a sua fé com Deus, vai fazendo você viver uma maravilha, tudo pelo poder da essência desta palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa, queridos, ela é poderosa, amém? A palavra ela é poderosa para acontecer, então na aplicação aqui de Deus para nós aqui hoje, na experiência desses irmãos que estavam sendo enganados por esses saduceus, faltou sabedoria da palavra. Faltou sabedoria. Quando Jesus disse lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque convém ter nelas a vida eterna, mas isso está nos mostrando para examinar, para sermos direcionados, examinar para você ser nutrido, para você ser fortalecido, para você ser iluminado, como diz a Bíblia, Salmo 119, versículo 105. A palavra ela é luz, e quando você recebe a luz da palavra, você não é enganado pelo diabo, você não é enganado pela revelação, você não é enganado pela profecia mentirosa, você é orientado, porque o Senhor te traz luz. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105. Ela é lâmpada para os seus pés, o que é isso? Ela vai te orientar a você caminhar na direção certa, no caminho certo. Aleluia. Então está faltando isso aqui, ó. A igreja está passando por uma situação de engano que veio e infiltrou no meio. Irmãos, eu tenho uma notícia triste para compartilhar com você. Esse mesmo espírito de engano, agora guarda isso aqui, também está, eu vou mudar o termo aqui, eu ia falar que em nosso meio, mas vou mudar o termo, está atuando em nossos dias, atuando em nossos dias. O que é isso, pastor? Espíritos, demônios enganadores. É só você ler as cartas de Paulo a Timóteo, tanto na primeira epístola, no capítulo 3, 2, 3, como na segunda epístola, no capítulo 3 e 4, apóstolo Paulo vai revelar que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos levantaria espíritos enganadores, pessoas que estariam dando ouvidos a doutrinas de demônios, pela eficácia de pessoas nobres, pessoas sábias, mestres inteligentíssimos, doutores, teólogos, pastores, apóstolos, irmãos, que estariam sendo instrumento desse espírito maligno que está atuando em nossos dias. E a maioria, pasmem senhores, a maioria dos crentes estão sendo enganados por esses demônios que estão atuando. Aí você, irmão, aqui tem igreja que está amarrotada de gente, entupida e amarrotada. E as igrejinhas, tem que falar assim, com humildade. E as igrejinhas que tem o poder de Deus, que prega a verdade. Aí você não curte quarta-feira desse aqui, ó, de cadeira vazia. Aí você vai em 1000 lugares,
desse aí, que o púlpito é um palco e enfeita, está lotada de gente. Bom, eu fico preocupado. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Às vezes nós julgamos pelo avivamento, mas está acontecendo um avivamento lá na igreja tal, assim. E aí a gente olhamos pelas redes sociais e nós vemos vídeos e tal. Então, quando você vê uma igreja inchando, que não é crescendo, é inchando. Quando você está observando que a igreja está inchando, que todo mundo quer ir para lá, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O que me parece é que o caminho está muito largo demais. O caminho que estão pregando são largo demais. Largo demais. E a Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, que a porta larga, muitos vão seguir elas. E principalmente a geração de hoje, que não lê Bíblia. Perde muito tempo no WhatsApp, no Facebook, perde muito tempo no Instagram, no TikTok, perde muito tempo vendo o que não edifica espiritualmente. Passa horas e horas vendo o que não edifica a sua vida espiritual. Não estou dizendo que é pecado você ter sua rede social, mas tem que ter prioridade da palavra. Aleluia. Examinar as Escrituras, porque é nela que você vai ter a vida eterna. Você não vai ter a vida eterna no WhatsApp, no Facebook. Não, querido, tem gente aí que, aleluia, eu levo de madrugada, dou uma passadinha lá no Facebook e vejo pessoas aí, irmão, aleluia, online, de madrugada, 3 da manhã. Isso aqui eu conheço. Está orando no Facebook aberto. Está orando no WhatsApp. Está orando no Instagram. Está de joelho, está lendo a palavra. Mas como que o inimigo não se manifesta? Como que o inimigo não engana? Será que a pessoa tem experiência, tem uma visão espiritual para entender as coisas, do que Deus está fazendo, do que está acontecendo, do que está diante dela? Será que essa pessoa tem de fato, irmãos, uma experiência, uma visão espiritual para entender o que é de Deus, o que não é de Deus? Se é Deus que está falando, se não é. É desse jeito. Essa é a realidade, ei? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, quando você vê que essa igreja está inchando, cuidado. Vamos ficar atentos. Porque na geração de hoje, são muitos chamados e poucos escolhidos. A igreja de Corinto, ela está atravessando por essa situação. Os saduceus estavam infernizando. Os saduceus estavam, irmãos queridos, levando, tirando eles da visão e fazendo com que o principal do que Paulo havia ensinado, que era o ministério da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, guarda isso aqui. Se Jesus não tivesse, irmãos, ressuscitado, nós não teríamos vida. Tem mais para toda hora acontecer. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos vida. Quer um texto bíblico? João 12, 24. João 12, 24. Ele vai falar sobre a semente. A semente de trigo. É Jesus que fala: se a semente de trigo cai na terra, não morrer, fica ela só. Mas se essa semente cair em terra e morrer, vai dar muito fruto. Sabe o que ele está dizendo? Sobre a sua ressurreição. Ele está falando dele mesmo. Ele, como a oliveira verdadeira, ele está dizendo: eu sou trigo, eu sou a oliveira verdadeira, eu sou essa sementinha de trigo. Eu vou ser jogado, ou seja, eu vou ser lançado na terra, vou passar lá 3 dias lá dentro da terra,
porque na sepultura, mas fique em paz, que ao terceiro dia, essa semente, ela vai estourar. E ao estourar, é o mistério da germinação. O mistério da germinação aponta para a ressurreição. Ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, aí como eu ressuscitei, por ter vida, vós também tereis vida, e vida com abundância. Vidas com abundância. Ele fala, irmãos, queridos, sobre a sua ressurreição. Que se ele não ressuscitasse, não teríamos vida. Essa semente não ia germinar. Essa semente não ia crescer uma árvore frutífera e dar frutos. Mas como ele é a própria vida, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é impossível ele não gerar. É impossível ele não frutificar. É impossível ele não dar vida para nós, irmãos queridos. João, no capítulo 1, versículo 3, 4, João fala assim: nele estava a vida, ou seja, é o seu dispensar. Na sua ressurreição, ele ressuscitou para quê? Para dispensar para todos nós a sua própria vida. Sabe o que quer dizer? Eu e você, nós temos a vida de Deus. Eu sei que eu estou pregando que você vai ter vitória, que você vai receber um carro. Não, irmãos, eu estou dizendo que quando ele ressuscitou, ele dispensou vida para nós. Ele dispensou a sua própria vida para nós. Ou seja, ele entregou. Jesus não morreu, ele entregou a sua própria vida. Ele disse: eu vou entregar. Não é vocês que vão me matar. Não é os soldados que vão me matar. Mas eu entrego a minha própria vida por vocês. Eu entrego a minha própria vida para quê? Para você hoje ter vida. Eu entrego a minha vida por você. Eu entrego a minha vida por você. Eu entrego a minha vida por ti. Eu entrego a minha vida para que você possa ter ela e com abundância. Se ele não tivesse morrido, queridos, ou seja, se ele não tivesse ressuscitado, nós não seríamos transformados. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não seríamos regenerados, transformados, vivificados. A ressurreição era veio como um todo, que cumpriu todo o plano eterno de Deus, no qual nós, eu e você, estávamos inseridos. Aleluia. Por que temos vida hoje? Por que você nasceu de novo? Com uma sementinha. 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Por que estamos nova criatura hoje? Simplesmente porque Ele ressuscitou. Só isso. Irmãos, esse mistério aqui, quando você entende e você vai, porque as coisas de Deus tem que ser entendidas espiritualmente. Se você ouvir naturalmente, você vai ver como é o natural. Eu sempre adoro, sempre glorifico ao Senhor, dou gargalhada, choro, sinto a presença, falo em línguas. Quando eu estou lendo a Bíblia, aleluia, eu oro lendo a Bíblia, eu falo línguas lendo a Bíblia, eu choro lendo a Bíblia, eu glorifico a Deus, a sua, lendo a palavra, porque quando eu leio ela, eu começo a enxergar, Deus abre o véu diante de mim e começa a enxergar essa realidade tão tremenda, que é a veracidade da palavra de Deus que nos sustenta. Eu não quero que você glorifique a Deus, começasse que eu prego aqui, que Naamã foi curado, que Bartimeu foi curado, que aconteceu isso, que vai ter vida de novo. Não, irmão, nada disso, irmão. Eu preguei na congregação ontem ali, Deus falou muito forte lá na congregação nossa ontem. Isso é um evangelho muito pobre, é um evangelho muito mesquinho. Paulo chegou a dizer aqui, isso está aqui no versículo 11, ou seja, 19.
19, olha o que Paulo fala: se esperamos em Cristo somente nessa vida aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia. Glória a Deus. Está com a Bíblia aberta aí? Abre aí o versículo 19. Se esperamos nessa, irmãos, a nossa vida é mais além. Jesus vai te curar, vai. Ele vai te prosperar, vai. Ele vai dar vitória para você, vai. Mas aqui próprio Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e depois ele ir para o inferno? O que adianta? Glória a Deus. Aí nós fomos ensinados a dar glória a Deus na igreja, só quando o pastor prega sobre vitória. Só quando o pastor prega que a porta vai abrir, que você vai receber a vitória, vai ser curado. Que é isso, pastor? Fomos ensinados assim. Aí o povo, aleluia, e na glória, o fogo cai. Mas Deus dá, a preocupação de Deus é de você enxergar essas realidades contidas na palavra de Deus, que transcende a sua vida espiritual. Aí vai dar firmeza. É igualmente Jó. As pessoas olham para Jó na cinza, enterrou 10 filhos, perdeu sua riqueza, até a mulher dele mandando ele morrer e amaldiçoar a Deus. Mas Jó, irmãos, não estava alicerçado em nada disso, nem na sua própria família, que estava alicerçado. Quando ele recebeu a notícia que os 10 filhos morreram, a primeira coisa que Jó fez não foi murmurar, não foi reclamar, não foi outra coisa, diz a Bíblia. Ele raspou a sua cabeça, que era um costume, raspou a sua cabeça, raspou as suas vestes e adorou. Agora, fala para mim aqui: como adorar a Deus com uma notícia triste dessa? E tem pessoas que só adoram a Deus quando é para receber vitória. Tem pessoas que só adoram a Deus, só glorifica quando a porta vai abrir, quando a chave vai girar, quando a roda gigante vai girar. Negócio esquisito que o povo dele vem pintando que a roda vai girar, e não sei o quê, o povo cai dentro. Mas, irmão, não é isso não, irmão. A essência do Evangelho não é isso não, irmão. Ei, a essência do Evangelho não é isso não. Isso é as coisas como diz Paulo: se esperarmos em Cristo só nesta vida, isso é as coisas dessa vida que passa, tudo é passageiro. Mas o Senhor quer te levar além. O Senhor quer transcender você igual Jó. Jó não estava alicerçado na sua família, nos seus bens, na sua riqueza, em nada disso. Jó falou assim: quando perdeu 10 mil, ei, Deus me deu, e Deus levou para ele próprio. Foi isso que Deus falou. Jó está dizendo: porque os 10 filhos não eram meus, eu só recebi para criar, mas é de Deus. Deus me deu e Deus levou ele de novo. Para encerrar, Jó está dizendo: eu não adoro a Deus só quando meus filhos estão aqui pertinho de mim. Eu não adoro a Deus só quando a minha conta bancária está gorda. Eu não adoro a Deus só quando eu tenho riqueza, na pobreza, no luto, em todo tempo. Eu adoro a Deus por quê? Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, meu irmão, Ele vai continuar sendo soberano. Aquele que é, aquele que pode, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que faz, Ele continua sendo o mesmo Senhor dos céus e da terra. Nós é que precisamos da misericórdia dEle. É você que necessita da misericórdia dEle. Então, independente de qualquer coisa, adore ao Senhor. Vou terminar agora. Eis aqui a essência do Evangelho. Eis aqui, irmãos, que Deus está nos dando aqui hoje a essência do seu Evangelho. A essência do Evangelho não é te curar. A essência do Evangelho não é abrir a porta para você. Isso é bênção. Aleluia. Que Ele nos dá se Ele quiser. Se eu merecer, se você merecer.
apesar que ninguém merece nada, com misericórdia dele. Por isso que muitas pessoas que desviam, que reclamam, que param de vir para a igreja, desiste, foi culpa do irmão Dalício, foi culpa do pastor, foi culpa de Ciclano, de Bertano, foi culpa de todo mundo aí, que pessoa desestruturada, que está alicerçada só no que os olhos podem ver. Mas o crente que vive a essência, se converteu verdadeiramente, irmão, pode se levantar de secretaria do inferno toda contra ele. Ele faz igual Jó: Deus tomou, Deus tirou, bendito seja o nome do meu Deus. Eu não vou abandonar o meu Deus por nada, eu não vou sair do meu propósito por nada. O que é isso? Ele tem base, ele tem alicerce, ele tem estrutura. Aleluia. Aí esses muitos chamados são os que não têm estrutura, mas aquele pouquinho escolhido é o que tem estrutura, que vai perseverar até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí, para terminar agora, irmãos, a Bíblia diz que Paulo quer consertar esse erro de 1 Coríntios capítulo 15 e quer mostrar que verdadeiramente o meu Cristo, o seu Cristo, ele ressuscitou. Deus da glória, ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que ele ressuscitou? Para estar aqui entre nós, ó. Agora para encerrar, ele ressuscitou para estar aqui entre nós. Aleluia. E vou encerrar. Estava os discípulos reunidos após a ressurreição. Como nós estamos aqui, de repente, Jesus não bateu na porta, ó, Jesus não bateu na porta. Ô Pedro, abre aqui, Pedro. Jesus não grita, ou bate palma. Abre a porta para mim, Pedro, eu estou lá de fora. A Bíblia diz: Jesus aparece do nada. Estende a mão sobre eles e fala: paz seja convosco. Paz seja convosco. Esse é o Cristo ressurreto. Esse é o Cristo que venceu a morte e ressuscitou para estar entre nós. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no vosso meio. Aleluia. Ele ressuscitou, irmão. Para encerrar agora, ok? É só para você entender, que eu quero que você entende. Missionário Simone, antes de Jesus ressuscitar, Jesus poderia, se ele fosse na sua casa hoje, antes de ele ressuscitar, ele tinha que bater na sua porta. Madalena, abre para mim, Madalena. Abre aqui. Mas após a ressurreição, antes da ressurreição, ele falava: Madalena, abre aqui. Eu quero abençoar você. Eu quero ouvir tua oração dentro da sua casa. E após a ressurreição, não. Após a ressurreição, a irmã está ali lá dentro. Ninguém está vendo. Mas ele está lá do lado dela. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, lá no seu trabalho, já começou ali. Na sua casa de madrugada, você está gemendo, está chorando, mas está Jesus lá do teu lado. E ele está dizendo: a sua que eu vou de minha vida. Eu estou aqui do teu lado, é todo dia. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, o diabo fica doido com a pregação dessa, o diabo fica doido com a mensagem
pregação, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos e está atuando aqui em nosso meio nessa noite. Meu Senhor Pai, eu não vou dizer que eles vão receber vitória, não vou dizer que eles vão ser curados, não vou dizer que eles vão ser abençoados, porque só pela pregação da tua palavra eu já creio. É igual para a tua palavra diz sobre o centurião: manda somente uma palavra, porque eu acredito. E quando eu chegar lá em casa, o meu criado já está curado. Eu creio, Senhor, que enquanto eu estou aqui pregando a tua palavra, o Senhor já está curando pessoas aqui hoje, já está restaurando, já está operando maravilha, já está abençoando a tua igreja. Eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo por isso, meu Pai. Eu te louvo, eu te adoro, eu te adoro, eu te louvo, Senhor. Glória a Deus. Nós comigo da castela, eu te louvo, Senhor. Te louvo, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Coloca a mão no teu coração, a mão esquerda no coração, e levanta-se a mão direita. Olha, faz assim igual eu estou fazendo. A mão esquerda no coração, todo mundo, e a mão direita para receber. Que o amor de Deus, Amém. a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Feche a sua mão, toma posse nessa noite. Deus abençoe. Sexta-feira eu espero você aqui. Sexta profética, sexta da vitória. Deus abençoe a todos. Vai em paz, tenha uma boa noite. Deus abençoe.